Hoje eu vim dar uma sequência em umas palavras que têm sido ministradas durante essa semana, de forma bem especial na semana passada, onde acho que falou com todos que estavam aqui. Então era algo que não foi planejado. Eu tenho certeza que o pastor nunca tinha falado com quem falou com louvor, com quem falou no início do culto, mas quando o Espírito Santo trabalha é dessa maneira. Ele une as pessoas com o mesmo propósito, que é edificar a sua igreja. Então, se você lembrar um tempo atrás, assim, as formas que as palavras têm sido ministradas, ela tem apontado unicamente para a salvação. Porque nós, como igreja, entendemos que não há milagre maior do que a tão grande salvação. E por mais que a gente queira falar de um outro assunto, o Espírito Santo de Deus, ele vai vir, vai tocar na nossa mente, igual a Rogéria falou, vai mudar o que for preciso ser mudado, para que ele transmita a sua voz. Então hoje eu quero ser essa bênção de Deus para a sua vida. Eu quero falar nada de mim, quero falar tudo que provém de Deus. E uma palavra tem sido ministrada bastante aqui. Eu queria que você prestasse atenção todas as vezes que as pessoas que sobem aqui nesse altar falam sobre coração. Né? Até o pastor tem uma forma interessante de falar, porque geralmente ele usa, agora nós vamos ver, Paulo também é parecido. Ele quer falar alguma coisa um pouco forte, ele vem e dá uma mensagem de paz e tudo, e vai e taca ali o prego grande e depois assopra. É a maneira dele de ser. Comigo não vai ter isso não, hoje vai ser um pouquinho mais o chicote arretado. Tá? Então preparem vocês. Limpa o seu coração para receber, tira qualquer sofisma que vem se criar na sua mente. Infelizmente, algumas igrejas pregam aquilo que não condiz com a palavra de Deus. Então eu vim aqui justamente para a gente tentar moldar uma nova maneira de pensar. Se você já pensa assim, glória a Deus. Se não, abra o seu coração para que você consiga refletir nisso que vamos falar. Eu queria muito que você abrisse sua Bíblia lá em Gálatas. Palavra do apóstolo Paulo, a igreja da Galácia, né? Então eu queria que vocês abrissem sua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 6. E aqui já vai mostrar um pouquinho do que estava acontecendo. Paulo, igual eu falei, em todas as igrejas, ele chegava e perguntava: como é que está fulano? Estou feliz por tudo que está acontecendo, parabéns por isso, parabéns por aquilo. Mas aqui quando Paulo vai falar essa igreja específica, não tem como falar disso. Ele está tão perplexo com as coisas que têm acontecido nessa igreja, que ele então começa a falar de uma maneira um pouco mais dura, a partir do versículo 6. E dentro desse contexto aqui, se a gente analisar, quando eu falei para você que vocês vão lembrar de algumas outras pregações, começou lá com a missionária Célia falando sobre os 7 mergulhos, um grande oficial do exército. Então ele teve que tomar alguma atitude que talvez não condizia com aquilo que ele queria, com aquilo que participava do meio dele, porque ele era um grande oficial do exército. E aquilo para ele teve que se dispor de qualquer ato dele, de qualquer personalidade dele, e seguir aquilo que o profeta tinha falado. Logo em seguida a gente teve outras ministrações, o pastor Esteve já teve 2 mensagens em menos de 3 semanas falando aquilo que te caminha para a cruz, mensagens da cruz. Tivemos então um outro irmão aqui, o pastor Júlio, que veio também trazendo uma mensagem de confiança, né? Que ele usou tanto ali o texto de Jeremias 53:3, para quê? Para a gente clamar a Deus e confiar. Logo em seguida, hoje a Célia veio aqui e me fez lembrar daquilo de novo. Ele falou sobre o Salmos 37:5, que fala sobre o quê? Confiar no Senhor, entrega seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. E aí tudo isso cooperou para que a gente consiga vir então e chegar aqui nesse ponto, aonde que Paulo vai então exortar, vai falar de uma maneira um pouco mais dura com a igreja aqui na Galácia. Então é a carta de Paulo aos Gálatas, que fala assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão o que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja amaldiçoado. Feche seus olhos, vamos orar novamente.
Senhor Deus, nosso Pai, queremos aqui pedir revelação sobre Tua palavra que foi aberta, Pai. Guia-nos na verdade, Senhor. Sim. E a verdade é a Sua palavra, Senhor. Que essa verdade venha tocar nos nossos corações, mudar o que tiver que ser mudado, tirar todos os sofismas que foram apresentados para nós enquanto nessa caminhada cristã. Tudo aquilo que não provém do Senhor, que agora caia por terra, que o Seu Espírito Santo tenha liberdade de falar com a Sua igreja. Usa-me, Senhor, como canal de bênção para abençoar a Igreja Evangélica Batista Água e todos aqueles que vão ver depois, posteriormente, pela internet. Eu abençoo em nome de Jesus e agradeço por essa palavra. Em nome do Senhor, Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Aqui, pessoal, Paulo, como eu disse, ele já começa a palavra falando: admira-me. Né? Se fosse no contexto de hoje, ele fala assim: eu estou chocado com isso que tem acontecido na igreja. Por quê? Porque essa igreja se desviou do verdadeiro evangelho. E ele vai dizer, mais na frente, que ele fala: o evangelho que foi apresentado por Cristo, revelado através de mim. Então aqui algumas coisas estavam acontecendo dentro dessa igreja que Paulo já chega e tem que fazer essa exortação. Eu estou chocado porque vocês têm se desviado do evangelho que eu apresentei para vocês. E ele fala que as pessoas que pregam e acreditam nesse evangelho têm que ser amaldiçoadas. Ele fala mais, ele fala: até eu, se eu vim e falar, olha, vou ter que mudar algumas coisinhas, vou ter que colocar uma vírgula aqui, que eu seja amaldiçoado. E fala assim: um anjo vindo do céu, vim que esse anjo seja amaldiçoado. E o que estava acontecendo nessa igreja? Para Paulo ter uma exortação tão forte de início assim. Vamos lá para o capítulo 5, você vai entender um pouquinho o que estava acontecendo. É necessário, gente, que a gente consiga hoje entender um pouco isso e tirar isso da nossa mente. Aqui no capítulo 5, a partir do versículo 1, Paulo vai então dizer: estavam chegando judeus, estavam chegando pessoas naquela igreja lá e começando a questionar o evangelho até então pregado por Paulo, revelado por Cristo para aquela igreja. Então ali você vai ver que chegavam alguns judeus e falavam: ah, você acredita em Cristo? Ah, acredito. Mas você é circuncidado? Não, não sou. Não, peraí, você não está correto com Cristo. Porque não basta só crer em Cristo, você também precisa ser circuncidado. Ah, peraí, você crê em Cristo? Creio. Você guarda o sábado? Não, peraí, você então não está guardando os rituais judaicos. Você não basta somente crer em Cristo, você precisa também acreditar nos ritos judaicos que eram feitos naquela época. E isso estava confundindo a mente das pessoas. Aí Paulo escreve e fala assim, versículo 1, capítulo 5: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se você deixar-se circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Por quê? Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então aqui é que Paulo tem falado que tem sido acrescentado algo naquela igreja lá, e isso tem afastado aquelas pessoas da graça. E fala que se eles praticarem aquilo da graça, eles decaístem. Então é uma mensagem muito dura que Paulo fala aqui. Aí você pode dizer: pô, mas hoje eu não sou obrigado a ser circuncidado. Mas talvez vocês tenham colocado algumas outras coisas no Evangelho e tenham pervertido aquilo, o Evangelho de Cristo. Vocês têm acrescentado coisas ao Evangelho simples, ao Evangelho comum, ao Evangelho fácil que Jesus acrescentou, mostrou para a gente através de Paulo, que é um Evangelho da graça, e tem acrescentado outras coisas. Vocês estão dizendo que Cristo é fraco, que Cristo não é suficiente para te salvar, que Cristo não tem poder para transformar a sua vida. É Cristo mais alguma coisa, é Cristo mais vir todo domingo, é Cristo mais ter que
que dá o dízimo, é Cristo mais a oferta, é Cristo mais ser discipulado, é Cristo mais célula, é Cristo mais leitura bíblica. Só Cristo não é suficiente para te salvar? Ele precisa de mais algum ato seu? Ele precisa de mais alguma ajuda sua para ele poder salvar aqueles que ele escolhe? Antes de entrar aqui na palavra, onde eu falei que tudo cooperou, foi cantada aqui no louvor na semana passada uma música que chama Nada Além do Sangue. E é muito ousadia a gente cantar essa música, porque ela fala completamente aquilo diferente do que nós fazemos. Porque lá vai falar que é nada além do sangue, que não há nada que você possa fazer. O sangue de Cristo fez tudo por nós no que diz respeito à salvação. Mulher, mas eu já vi que para orar por enfermidade, para fazer tal coisa. Estamos pregando sobre salvação. E a palavra de Deus fala que debaixo do céu não há nenhum nome a ser dado entre os homens, a quais podemos ser salvos. Não se vai ao Pai por meio da pregação de um pastor, não se vai ao Pai por meio da bênção de um padre, não se vai ao Pai por meio de alguma coisa que você pode fazer. A palavra de Deus vai dizer que só se vai ao Pai através do seu Filho, Jesus Cristo. E isso não depende de nós, depende de Deus. Abra, por favor, Romanos 8. O Kelsey falou, e só para a gente dar uma relembrada, Romanos 8, 29. 3 versículos apenas, vai mostrar algumas coisas importantes, você tem que gravar isso no seu coração. Olha lá, fala assim: pois aqueles que de antemão conheceu, glória a Deus. Sabe, meu irmão, você está aqui, e antes da sua criação, antes da fundação do mundo, nesse dia 18 de dezembro de 2022, Deus sabia quem estaria aqui. Não foi você que quis vir, acordou, ninguém queria acordar cedo. Deus tinha um encontro marcado com você aqui. E é isso que você precisa entender aqui. O seu nome já está conhecido. Sabe que é esse filho que vai nascer e você fala: eu escolhi o nome. Deus já planejou tudo que vai fazer através da vida do seu filho para essa série. Então isso a gente precisa ter. Olha lá, aqueles que ele conheceu de antemão, o que ele fez? Também os predestinou para seres conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Aqui é um detalhe espetacular. João 3,16 vai falar o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Entregou seu filho, o filho unigênito. Unigênito. O que a palavra fala de Deus aqui? Através daquilo que Deus fez, tudo é através de Deus. Agora vocês vão ver o título da palavra que fala: tem tudo a ver com Ele. Através do sacrifício que Deus fez, que foi mandar o seu filho unigênito, olha como que agora ele é chamado primogênito entre muitos irmãos. Você é filho de Deus. Amém. Você é filho de Deus, amado. Você tem que ter isso na sua mente. Você é filho de Deus. Você foi escolhido de antemão. Você foi predestinado à salvação. Você está aqui, mas você não é daqui. Você é de lá. Quando nós chegar lá, não vamos achar tudo estranho, porque aquilo ali é a nossa morada. Aqui é passageiro. Isso que a gente está vivendo aqui é passageiro. Dores, sofrimento, choro. Lá não haverá nada disso. Lá vai ter alegria, gozo, felicidade. Nós vamos estar lá diante de pessoas que a gente tem curiosidade de perguntar. Já pensou você ali de frente com o Davi? Falar: Davi, o que deu na sua cabeça? Você baixinho desse jeito, fazer alguma coisa, tacar naquele gigante? Sabe o que Davi vai falar? Fala: isso não é nada. Me diz você como é viver com o Espírito Santo dentro de você. É isso. Depois que Jesus foi, ele falou: quando eu for, virá um que habitará dentro de vós. Amém. Então isso que está, a gente tem a oportunidade de andar com Cristo em nossas vidas. Amém. No versículo 30 fala o seguinte: e aos que predestinou também chamou. Lembra da pregação da Rogéria? Por que eu estou falando de tudo aqui? Está caminhando há um tempo para cá para falar sobre o que Cristo quer falar com essa igreja.
Porque a Evangelho falou sobre o chamado. Então nós que somos de outro local, do próximo céu, vai falar justamente isso, que somos chamados a fazer as coisas aqui, que é o que a Evangelho mostrou aquele dia. Eu tenho um chamado, eu tenho um amor, vou juntar os dois, vou trazer pessoas, vou fazer aquilo que Deus fez, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. E aos que chamou também justificou. Aqui eu queria fazer uma pergunta. Jesus levou todos os nossos pecados, então ele se fez pecado. Ele precisou pecar para se fazer pecado? Não. Você precisa fazer ato de justiça para se tornar justo? Também não. Você só precisa trocar de lugar com o Senhor. É Deus que nos justifica. É somente Ele. Não há nada que eu e você faça para tentar justificar algo que Deus já fez. E aos que justificou também glorificou. Versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Não, isso é forte demais, irmão. Queria a ajuda de vocês. Me ajuda aqui, vamos ler. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? De novo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem principado, potestade, ódio da maldade, caboclo, príncipe das trevas, nada. Se Deus é por nós, não tem nada que pode ir contra a gente, contra os eleitos do Senhor, contra os chamados do Senhor. Você é escolhido, você foi separado antes da criação do mundo. O seu nome já estava predestinado, como eu falei. Então, às vezes a gente fica tentando fazer alguma coisinha, mas aqui Deus está explicando que já faz tudo. Vou citar um outro exemplo claro aqui. E aqui nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo para você entender a beleza de Deus. O que Deus quer fazer com o nosso coração hoje, que é reconhecer que Ele é soberano, que Ele é o primeiro e único, que Ele é suficiente. Essa igreja nunca mais vai se considerar Deus fraco para eu precisar fazer alguma forcinha para ajudar Ele. Vamos lá, Lucas 15. É muito importante, pessoal, é muito importante. Lucas 15. Palavra de Deus, Lucas capítulo 15, através do Evangelho de Jesus Cristo. Então, o 15 ele tem 3 parábolas. As 3 parábolas vão falar exatamente a mesma coisa. O que precisamos entender, que é Jesus que está em controle de tudo. Mas eu queria ler a partir do versículo 11. Então tem a primeira parábola ali que vai falar sobre as 99 ovelhas. Logo em seguida tem a parábola da dracma perdida. Só que a partir do versículo 11 ele vai falar uma parábola conhecida de todos. Então eu queria que vocês lessem comigo a partir do versículo 11. Vou ler aqui na minha, aqui, porque a vista já não é tão. Vocês seguem ali, tá bem? Diz assim: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhe repartiu os haveres. Passado muitos dias, o filho moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos para guardar os porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos:
Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também matai um novilho cevado, comamos e regozijemos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele me informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então, lhe respondendo o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós nos alegrássemos, porque esse teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aqui é a parábola das palavras. É a maior parábola que Jesus contou, é a palavra que contém mais detalhes. E aqui Jesus ele está diante de dois povos. Por isso que ele fala, um pai tinha dois filhos. Justamente por quê? Porque ele estava diante de dois povos. Ele queria representar esses dois povos. Um então chamados de pecadores e outros de mestres da lei. Para você que não sabe, a lei ela tem 613 leis nos 5 primeiros livros da Bíblia. E essas pessoas, esses mestres da lei, observavam todas estas leis, sem poder transgredir nenhuma. Qualquer pessoa, qualquer estilo que saísse fora de uma dessas leis, então para eles era considerado pecado. Então Jesus estava diante desses dois povos. E aqui, se você ler um pouco mais atrás, Jesus tinha feito algumas curas no sábado, tinha acontecido algumas coisas que eles vieram então colocar Jesus à prova. Começou a que Jesus tentava se justificar. Então, dentro disso, dessa parábola que fala sobre os religiosos e os mestres da lei, a gente precisa redefinir algumas coisas. Primeira coisa que eu queria redefinir com você: o que é pecado? O que é pecado mediante este texto, essa palavra? Porque aqui a gente analisa o texto que fala que para eles os pecadores eram aqueles que não seguiam então as leis. Só que Jesus aqui ele começa a dar um nó na cabeça das pessoas, porque ele começa a falar que o mais moço estava em pecado. Isso é óbvio, né? Ele pegou, repartiu os bens, ele desejou que o pai estivesse morto, porque pedir a herança do pai enquanto vida é justamente falar isso: pai, eu queria que você morresse, já que você não morre logo, me dá meus bens, me dá o que me cabe, que eu quero ir embora, pai. Eu quero gastar como a minha vida, eu quero curtir da maneira que eu acho que eu tenho que ser. E o pai aqui dá. O pai então distribui aquela parte da herança e dá. E esse filho sai e começa a gastar as coisas de forma dissoluta. Só que tem um outro filho que ficou em casa. E esse outro filho, a Bíblia vai falar aqui, num diálogo que tem, que ele volta e ele está indignado e ele fala assim: pai, tu nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Aí vem esse teu filho e você manda matar um novilho. Aqui mostra um pecado. Por quê? Porque esse filho, ele justamente estava na casa do pai, e tudo que estava ali era dele. O pai vai dizer isso aí: tudo que eu tenho é teu. Só que ele vivia na casa do pai como se fosse um servo, como se fosse um escravo. Ele não estava completamente ligado ao pai. Então, o conceito que a gente tem: se uma pessoa ela está desconectada do pai, o que desconecta o homem de Deus? Pecado. Esse filho mais velho estava em pecado.
Só que o ponto-chave aqui é como que ele estava em pecado, se ele fazia tudo aquilo que o pai pedia para fazer. Pecado, pessoal, diz respeito a coração. Tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho, eles estavam ali por conta das coisas do pai. Sabe o que eles fizeram? 2 caminhos diferentes. O mais novo pediu a sua parte, então o mais novo queria fingir que o pai não existia e saísse. Já o mais velho estava ali para usar as coisas do pai. Tanto que na primeira oportunidade que ele tem, ele toca o dedo na cara do pai e fala: tu nunca me deste um cabrito para eu me alegrar. O mais velho também estava ali por conta das coisas do pai. Isso resume então aqui a sociedade. São 2 tipos de pessoas que existem. Uma que faz tudo certinho para na primeira oportunidade falar: Deus, cadê aquilo que o Senhor me prometeu? Cadê o culto da bênção? Cadê aquilo que o Senhor falou que ia me dar e não me deu? E outro que vive a vida como se Deus não existisse. 2 pessoas. Que tipo de pessoa é você? Ou você é o terceiro filho que está contando essa palavra, que é completamente apaixonado pelo pai? Que tipo de filho é você? Eu queria aqui fazer uma pergunta. Eu queria que você respondesse na sua mente. Se Cristo voltasse hoje, ou se você morresse hoje, pela sua vida nos últimos dias, você iria para o céu? Ou você iria para o inferno? Analise a sua vida. Responde aí na sua mente. Se Cristo voltasse hoje, ou se você morresse hoje, você iria para o céu? Ou você iria para o inferno? E a segunda pergunta: por quê? Se vou responder sim, eu acho que eu iria para o céu. Responde agora para você. Por quê? Se você falar: não, eu pela vida que eu tenho levado, eu não iria para o céu. Eu queria que você respondesse então na sua mente. Por quê? Você sabe a resposta que a maioria das pessoas tem? Você sabe a resposta que infelizmente a maioria das pessoas falam? Não, eu iria para o céu. Por quê? Porque eu não estou bem com a igreja, porque eu não estou lendo a Bíblia, porque eu não estou orando, porque eu não estou fazendo as coisas direito. Tudo gira a partir do eu. Se Paulo estivesse aqui, Paulo estaria dizendo: eu estou chocado. Admira. Por quê? Porque nós, com essa mente de achar que não vamos para o céu por causa nossa, a gente tem eliminado o sacrifício de Jesus. Jesus não é suficiente para me salvar? É Jesus mais alguma coisa? Não, pessoal. É somente Jesus. Somente Jesus. Não há nada que a gente possa fazer. Então aqui eu tenho que redefinir esse conceito. O que é então pecado? Através dessa palavra. Pecado é não amar o Pai acima de todas as coisas. Aqui você viu 2 filhos que eles fazem o quê? Não amam o Pai acima de todas as coisas. O mais velho não ama o Pai acima de todas as coisas. Por quê? Porque quando eu amo uma pessoa, se essa pessoa se alegra, eu me alegro. Se essa pessoa fica triste, eu também fico triste. Né? A Brenda não teve alguns dias que não pôde vir por conta do Benjamin e a gente nos entristecemos com isso. A Brenda é minha parente de sangue? Não, mas como nós, como igreja, amamos a Brenda, amamos o neto e sua família, nós nos entristecemos. E hoje, vendo eles aqui, estamos felizes. Esse era o dia mais feliz da vida do pai. Aquele filho que estava perdido voltou. E esse filho não se alegra. Sabe por que ele está preocupado? Mandasse matar um novilho cevado. Por quê? Porque esse filho sabia que as coisas que estavam ali era dele. Esse novilho cevado era de quem? Do filho mais velho. A cama que esse mais novo ia dormir, do filho mais velho. O anel que foi colocado no dedo dele, do filho mais velho. Tudo que tinha a palavra disso era de quem? Do filho mais velho.
As roupas que esse menino ia vestir era de quem? Do filho mais velho. Estava o pai no dia mais feliz da vida dele. E esse filho mais velho não se alegrou. Ele, a primeira oportunidade que teve, ele fez: eu nunca transgredi uma ordem sua, e viestes esse teu filho, que gastou dinheiro com prostitutas, e tu mandaste matar um novilho cevado para ele. Esse filho não amava o pai acima de todas as coisas. O que é pecado então, gente? Não amar a Deus acima de todas as coisas. Qual o primeiro mandamento? Não terá outros deuses além de mim. Quando pede para resumir ali os profetas, né? Quando põe Jesus a prova, fala, resume os profetas, o que Jesus fala? Ama a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma e com todo o teu coração. Isso resume então a vida, isso resume todas as leis. Ame o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas. É isso que precisamos entender. É isso que tem que entrar no nosso coração. Amar a Deus sobre todas as coisas, até nas dificuldades. Estou sem emprego, mas eu amo e confio naquele que me amou primeiro. Amém. É isso que precisamos entender. Aqui. Então aqui a gente tem dois corações que não amam a Deus acima de todas as coisas. E aqui eu preciso falar então uma péssima notícia. Eu tenho uma boa notícia, mas antes de falar a boa notícia, eu sou obrigado a falar então a péssima notícia. Por quê? Se o seu coração não ama alguma coisa acima de todas as coisas, não tem como você dar uma ordem para o seu coração. Não tem como você falar, coração, passa a amar tal coisa a partir de agora. Não tem como. Vou citar um exemplo. Aqui a gente tem um Kelso, tem um Bruno. São pessoas que têm conhecimento com artes marciais. Né? Vou usar o jiu-jitsu. Tem como uma pessoa que a vida inteira treinou jiu-jitsu, a vida inteira fez artes marciais, se eu virar para ele e falar, Kelso, Bruno, a partir de agora, vocês não vão mais treinar jiu-jitsu, vocês vão ter que, para ir para o céu, vocês vão ter que amar balé. Tem como? Tem como você dar uma ordem para o seu coração e falar, para de amar tal coisa e começa a amar outra coisa? Tem como uma coisa que você tem na mente a vida inteira? Tem como mentir. Tem como enganar. O Deus pode colocar uma roupinha de balé, pode dar um rodopios, pode fazer um monte de coisa aí. Ele pode gritar balé, balé, ele pode arrumar o seu carinho e ficar fazendo assim. A hora que a Érica Belo está fazendo a abertura. Por quê? Tem como transmitir uma máscara, mas aquele que está lá em cima, ele conhece o que? Seu coração. Ó, já tem gente pegando a palavra. Amém. Glória a Deus. Deus está interessado no seu coração. Não adianta você fazer, ai, agora eu amo a Deus, agora eu amo a Deus, agora eu amo a Deus. Se você não ama a Deus acima de todas as coisas, você não ama. Não há nada que você possa fazer para conseguir mudar isso. Isso é um problema grande que temos. Mas aqui a própria Bíblia, através dessa palavra, ela nos dá a resposta. Como que um coração que não ama a Deus acima de todas as coisas pode então encontrar esse amor? Aqui entra o escândalo da graça. Sabe o que é isso? É a corrida do pai para o filho. Infelizmente fomos criando que a hora que eu quiser eu volto para Jesus. Nós lemos vários textos e aqui a palavra vem dizer: salvação é um projeto de Deus. É Ele nos encontrando.
Foi Ele que mandou o Filho dele sair da fazenda e ir até o lamaçal para te encontrar, para buscar você, para tirar do mar de lama, porque Ele te ama, cara. O Pai te ama. Salvação é isso, é o escândalo da graça, é isso que Deus fez. Isso que Deus mostra aqui nessa palavra. E Ele fala assim, Ele termina então lendo, com aquele hora que Ele termina a palavra, Ele lê para o filho mais velho: tudo que eu tenho é teu. E aí Ele termina para aqueles dois grupos que estavam lá. Sabe o que Ele quis dizer para esses mestres e doutores da lei e para aqueles pecadores? Que péssimo irmão mais velho são vocês, que não aceitou a vinda desse filho porque ele pecou, que vocês não estão aceitando tudo isso que está acontecendo, a salvação que está acontecendo na vida dessas pessoas. Você não aceitou, mestre da lei. Mas eu tenho uma boa notícia. O que é santidade, pessoal, de acordo com essa palavra? Nós já aprendemos o que é a salvação, que é a corrida do Pai para beijar aquele filho. O que é santidade de acordo com essa palavra? Santidade é a gratidão do nosso coração